Boa noite, irmãos e irmãs. Eu saúdo todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que bom que você está aqui, que Deus permitiu você estar aqui para juntos nós adorarmos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a palavra? Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do verso 22. Se tem alguém sem Bíblia aí, próximo a você, seja gentil, abençoador, abençoadora, e chame essa pessoa para ler com você. E diz assim, Mateus 14, 22. O título é Jesus anda por sobre o mar. E vai dizer, verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento.
E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de sua veste, e todos os que tocaram ficaram curados. O tema da nossa meditação de hoje é Igreja para fora, no barco com Jesus. Mediante todo esse desafio que nós temos diante de nós, de ser uma igreja que cresce em espiritualidade, em comunhão, em evangelização, nós pensamos a proposta desse tema para esses próximos 4 domingos. Então, no domingo passado, o tema foi Igreja para fora, amando aquilo que Deus ama. E hoje, então, Igreja para fora, no barco com Jesus. E aí, para você entender um pouco do que nós falamos no domingo passado e o que motiva toda essa reflexão, eu disse e quero reforçar que a igreja hoje, a missiologia, o ramo da igreja que fala de missões, e a eclesiologia, o ramo da teologia que investiga a igreja, a vida da igreja, o caminhar da igreja, vai dizer que hoje no cenário evangélico brasileiro existem 2 tipos de igreja que são muito comuns. E o primeiro tipo é a igreja que morre, igrejas que estão morrendo, igrejas que estão perdendo a vitalidade, estão recuando, igrejas que deixaram de se comunicar com o seu tempo, igrejas que, na medida em que a sociedade cresceu e apresentou novos desafios, essas igrejas se entrincheiraram, murcharam e morreram. Igrejas que não se preocuparam em treinar novos líderes, igrejas que não preocuparam em contextualizar a sua mensagem e insistiram em continuar oferecendo respostas para perguntas que ninguém mais está fazendo. Igrejas que perderam completamente todo o desejo de sair das 4 paredes e alcançar novas almas para Jesus. Igrejas que simplesmente se focam em si mesmas e com o passar do tempo vão se extinguindo. E não pense você, irmão, que isso é algo que acontece lá na Europa. Não é algo que acontece lá nos Estados Unidos. Isso tem acontecido aqui no Brasil. Isso tem acontecido aqui no Arraial da IPI do Brasil. Isso tem acontecido aqui no nosso sínodo, no nosso presbitério. Comunidades que outrora festejavam alegremente o Evangelho, hoje simplesmente estão deixando de existir, fechando as suas portas. Mas há um outro tipo de igreja, e talvez essa aqui seja bem pior, que é aquela igreja que simplesmente vai existindo. Igrejas de manutenção, igrejas cujo entusiasmo já bateu em retirada, igrejas onde os ministérios são feitos apenas para o gasto. O ministério pastoral é para o gasto, o ministério do diaconato, do ensino, da música, tudo é feito para até o próximo domingo, tudo é feito com o famoso vintão que a gente coloca no tanque para dar mais uma volta, mas a gente sabe que não vai muito longe. Via de regras, em igrejas que vão apenas sobrevivendo, já não há mais vibração, não há entusiasmo, não há desejo de sair, ninguém mais se preocupa, porque a igreja se ensimesmou e se fez satisfeita consigo mesmo. E o que garante uma sobrevida para esse tipo de igreja ainda é a tradição familiar, que é muito forte em igrejas de manutenção. Então, mais ou menos assim, o meu avô foi dessa igreja, então eu também sou, e provavelmente o meu filho, mas de repente, porque não há mais conexão, o meu neto já não vai mais ser. E quer queira, quer não, essa igreja também uma hora vai acabar definhando, murchando e morrendo, porque o reino de Deus não é feito de manutenção. Deus não nos chamou para sermos crentes de manutenção. Quando nós lemos a Bíblia, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que nós nascemos não para fazer um ministério até para o domingo que vem, não para nos entrincheirarmos, mas para que a gente vá ao mundo e faça a diferença no mundo. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus para anunciar no mundo o Evangelho, mas não qualquer Evangelho. Não é o Evangelho da fé, da barganha, o Evangelho da barganha, perdão, o Evangelho
evangelho da troca, mas o evangelho de Cristo, o evangelho da cruz, o evangelho da renúncia do eu, o evangelho da renúncia do pecado. Esse evangelho, irmãos, que é poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. A nossa missão como igreja é sairmos aos quatro cantos e anunciarmos esse evangelho, nos movermos na direção do perdido, do prostrado, do abatido, do desanimado, do oferecendo a única coisa que de fato, de verdade, muda a vida do homem: o evangelho de Cristo Jesus. Mensagens de autoajuda não vão resolver, meus irmãos, mensagens espiritualísticas não vão resolver, religiosidade não vai resolver, mas o evangelho vivo, que traz Cristo vivo ao coração. Essa é a nossa missão. Igreja para fora, que anuncia o evangelho. E aí, para ser igreja para fora, igreja que vai impactar o mundo, eu convido você a olhar para esse texto e a gente pensar algumas coisas. Primeiro, quando eu leio esse texto da passagem aonde Jesus vai ao encontro dos discípulos e acalma lá o mar, e acalma a tempestade, e faz com que o barco siga o seu caminho, chegue ao outro lado, eu me lembro de algo, e você há de concordar comigo. Você já ouviu alguém falar desse texto? Já leu esse texto? Alguém já pregou esse texto? Você já ouviu algo desse texto? E é interessante como nós usamos esse texto para sempre tentar dar força para alguém que está passando por dificuldade. Já reparou? Então, quando a gente vai conversar com o irmão, e aí, meu irmão, como é que está? Olha, não está muito bem, em casa tem gente doente, tem gente desempregada, meu filho está complicado, o marido está muito complicado, a esposa não vem para a igreja. A gente lembra desse texto. O que a gente sempre diz para as pessoas? Tenha paciência, Jesus está no barco. Já falou isso para alguém? Olha, meu irmão, sossega o coração, porque Jesus está no nosso barco. Quem já falou isso para alguém? Quem já falou isso para você? Todo mundo. Tenha calma, irmão, a casa está caindo, e alguém olha para você e fala: calma, Jesus está no barco. Irmãos, isso não é novidade. Jesus está sempre no barco, Jesus está sempre conosco. O nome dele é Emanuel, Deus conosco. Deus sempre vai atravessar toda e qualquer tempestade conosco. Ele não vai evitar as tempestades, mas na tempestade vai caminhar conosco. Deus é o Deus que prometeu o pão de cada dia, o cuidado, o renovo. Falar para mim, falar para você, Jesus está no barco, é chover no molhado, é redundância. Jesus sempre vai estar no barco. Então eu quero desafiar você a mudar a pergunta, e a pergunta é outra. A pergunta de repente é: você está disposto a estar no barco com Jesus? Que Jesus está no barco, eu já sei, você já sabe, Ele está sempre no barco, sempre. Inverte a pergunta: e você? Você quer estar no barco com Jesus? E ao final da mensagem, eu desafio você a responder essa pergunta novamente. E aí, quando a gente olha para esse texto, e para a gente ser essa igreja missional, igreja para fora, igreja que é igreja no mundo, a primeira coisa é: tome uma decisão, entre no barco com Jesus. O texto começa, irmãos, de uma forma muito, muito interessante. Olha na sua Bíblia, verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Logo em seguida, compeliu Jesus os discípulos para que entrassem no barco. Essa palavra compeliu, ela é traduzida de algumas formas diferentes. Algumas Bíblias estão assim: logo em seguida, Jesus insistiu. Eu tenho uma outra tradução que diz assim: Jesus convenceu, insistiu, convenceu, impeliu. Mas eu estava estudando esse texto no original, e a palavra insistiu ficaria melhor traduzida por obrigou. Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco. Quando eu li esse texto, Jesus obrigou, que é diferente de insistir. Porque eu posso insistir com você e você falar: não vou. Mas eu posso dizer: você vai porque eu estou mandando, e você vai. Jesus insiste
insiste, mais do que insiste, Jesus obriga os discípulos a entrar e ir para o outro lado. E aí, meus irmãos, eu penso e olho para o Evangelho e eu vejo muita gente insistindo com Jesus para muita coisa. Eu vejo, por exemplo, um centurião insistindo para Jesus curar o seu servo. Eu vejo um homem, chefe da sinagoga, chamado Jairo, insistindo com Jesus para ele curar a sua filha. Eu vejo uma mulher cirofenícia insistindo com Jesus para que ele curasse a sua filhinha terrivelmente endemoniada. Mas dificilmente eu vejo no Evangelho Jesus obrigando alguém a fazer alguma coisa. E a pergunta que nós temos que nos fazer então é: por que Jesus obriga os discípulos a entrar no barco? Por que, meus irmãos, que significa estar no barco com Jesus? Porque eu fico imaginando Jesus trocando a ideia com os discípulos. Olha, agora eu vou ali acabar de despedir as multidões, vocês sobem nesse barco e vai para o outro lado. Senhor, não vamos não. Vai sim que eu estou mandando. Senhor, não vamos não. Vai sim que eu estou mandando. Senhor, não dá para ir depois? Não vai porque eu estou mandando. E eles acabam entrando no barco a contragosto, me parece, e seguem para o outro lado. Então se pergunta, irmãos, por que Jesus precisa obrigar os discípulos? O que significava nesse momento estar no barco com Jesus e, pior, nesse primeiro momento sem Jesus? Porque Jesus disse para eles irem, só que eles iam depois. E quando a gente olha para o texto, e o texto segue, e quando a gente vê que o destino do barco era Genezaré, a gente entende por que Jesus teve que obrigá-los a embarcar naquele barquinho e seguir. Primeiro, talvez, porque a travessia em si já era muito perigosa. O mar da Galileia, que não é um mar, a gente sabe disso, é um lago de águas doces, é cercado por montanhas, cujos picos são sempre congelados. E quando há o descongelamento, as correntes de ar geladas que descem, batem na superfície mais quente do lago, então se formam tempestades de uma hora para outra. Então, muito provavelmente, essa tempestade que surpreende esses caras é um desse tipo de acontecimento. Então, lá no lago da Galileia aconteceu mais ou menos assim: o céu estava límpido e azul, mas de repente batia essa corrente de vento, dava lá um problema com a corrente de ar quente e formava uma tempestade terrível. Então, por si só, a travessia já era complicada. Numa travessia dessa, você poderia ser surpreendido por um temporal e o barco poderia vir a pique, vidas poderiam se perder. Mas, ao meu ver, não é esse o problema, apesar dessa dificuldade. Mas quando o barco vai para Genezaré, nós podemos entender qual é a dificuldade, porque nesse momento, irmãos, o judaísmo está alicerçado num código muito rígido de pureza. E o judaísmo, nesse instante aqui, divide a vida e a categoria das pessoas em duas. De um lado, os gentios, que são impuros, não têm direito à bênção de Deus. Mais do que isso, para um judeu, um gentio não é digno da sua presença, não é digno de ser abençoado, não é digno de ser chamado de compatriota. Na Genezaré, do outro lado, é uma região gentílica, ou seja, meus irmãos, há um preconceito, há uma resistência no coração dos discípulos. Ir a um lugar de gentios, para quê? Se arriscar na travessia desse mar comprido, perigoso, para encontrar com esse tipo de gente do outro lado, para quê, Senhor? Mais ainda, irmãos, na tradição bíblica, Genezaré é o lugar onde o mal está agindo, onde as forças que se levantam contra o reino de Deus estão operando. Não por acaso, quando Jesus chega, uma mulher corre a Jesus: Senhor, liberta minha filha, porque ela está terrivelmente endemoniada. Na tradição bíblica, Genezaré é esse lugar onde Deus não habita, e a doença das pessoas lá, no preconceito daquele povo, vai dizer isso: são pessoas doentes, esquecidas, oprimidas, porque Deus as abandonou. Lá nós não devemos ir. Esse era mais ou menos o pensamento de um judeuzão daquela época. E aí você pode entender então por que os discípulos falam: não, para Genezaré, não. Mas, irmãos, é para lá que Jesus quer ir com os discípulos. Estar no barco com Jesus, nesse momento, significa para os discípulos abdicar de todo preconceito, abdicar de si mesmo. Estar no barco com Jesus significa ir, meus irmãos, e bater de frente com os poderes que estavam atuando contra o reino de Deus. Ir no barco com Jesus era mais do que um passeio pelo lago. Era, meus irmãos, assumir compromisso com Jesus, de ir ao encontro do prostrado, do perdido, daquele que não tinha mais perspectiva. É ir ao encontro daqueles que estavam sujos, enlameados,
esquecidos, se sentiram feridos, abandonados, excluídos. Ir com Jesus naquele barco significava dizer: eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo. Vamos ir com Jesus, irmãos. Era abrir mão de si mesmo, da sua vida, do seu achismo, do seu conforto, para estar num lugar hostil, desconfortável, de gente que não era benquista, para ser sinal do poder vivo de Deus na vida de quem precisa de Deus. E aí há então uma recusa dos discípulos e uma pergunta: nós estamos na igreja ou estamos no barco com Jesus? Porque Jesus chama todos nós para irmos com Ele. Jesus, meus irmãos, nos envia a nossa Genezaré da vida. Jesus nos envia, queridos, aqueles que estão prostrados. Jesus está nos enviando para compartilhar pão, para compartilhar água, para dizer para as pessoas aonde nós encontramos pão e água da vida. Jesus nos envia, nos tira da nossa zona de conforto. Mas nós vamos nos perguntar, porque de repente eu posso passar a vida inteira na igreja, mas nunca tomar a decisão de entrar no barco com Jesus. De repente, irmãos, a igreja é o meu porto, é o meu lugar de comodismo, enquanto Jesus está insistindo comigo que eu preciso ir, que o barco precisa sair, que há pessoas a serem alcançadas, que há gente morrendo do outro lado, que há fome, que há angústia, que há dor, que há gente violentada na alma, no corpo, no coração, precisando ser curado por Deus. Mas nós temos que entrar no barco. Estar na igreja não necessariamente é estar no barco, porque de repente eu tenho muito tempo de igreja, muita tradição religiosa, muito conhecimento bíblico, mas não me disponho, não digo: Senhor, eis-me aqui, não dou o meu tempo, não dou os meus recursos, apareço quando quero, como quero, não me comprometo, não me mobilizo, e o barco está esperando, irmãos, porque o tempo urge, não há tempo a perder. Há pessoas morrendo, vidas se perdendo, pessoas escravizadas, e a grande pergunta é: nós vamos no barco com Jesus? Pastor, mas eu vim no culto. Ok. Aqui não é o barco com Jesus ainda. Aqui talvez seja um tablado onde a gente se dirige à água para colocar os pés no barco. Aqui é gostoso cantar, né? Eu me surpreendo com cada domingo. Falei isso domingo passado, como é bom. Às vezes nós tivemos uma semana tão terrível, né? E a gente vem aqui e nós começamos a cantar. E cantar é terapêutico, né? Santo Espírito, né? Habita em mim, toma conta de mim. Pronto, vai curando, vai abençoando. Né? Vim brigado no carro, estou com vontade de pedir perdão. Né? Vim amargurado, estou com vontade de sorrir para a vida de novo. Aí vamos cantar, né? Rei da Glória. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Deus é ministrando. A gente daqui a pouco vai ter uma confraternização. É maravilhoso estar aqui, mas a pergunta é: o que nós vamos fazer ao sair daqui? Porque de repente eu posso comparecer aqui domingo após domingo, e tempo após tempo, e décadas após décadas, e ainda assim nunca ter experimentado essa aventura. Quem entrar no barco com Jesus e ir ao encontro de quem está oprimido, clamando por misericórdia, clamando por uma luz, clamando por libertação. Estamos na igreja ou estamos no barco? Como temos administrado isso na nossa vida? Segunda coisa que a gente olha para esse texto e aprende: se você quer ser igreja para fora, primeiro, toma a decisão, entre no barco, chega de ser igrejeiro. Deus não quer igrejeiro, Deus não quer crente fiscal, Deus não quer crente árbitro de futebol. Você não vem na igreja para ver se estão fazendo certo, estão fazendo errado. Você não vem para olhar. Não, irmão, você vem para se equipar, para entrar no barco, para sentar na ponta e dizer: Senhor, eu vou primeiro, que eu desembarco primeiro. Eu quero ver o Senhor libertando, curando. Eu quero ser esse instrumento de libertação. Então primeiro você entra no barco, mas para entrar no barco, cuide da sua espiritualidade. Algo muito me choca nesse texto. Quando Jesus diz o seguinte: despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Eu sempre observo nos evangelhos que Jesus não faz o que nós fazemos com muita naturalidade.
Para Jesus, irmãos, espiritualidade e missões são faces da mesma moeda. Para Jesus, ter uma espiritualidade saudável e ir ao encontro das multidões está no mesmo parágrafo, na mesma linha. Jesus não separa as coisas e nós tratamos os assuntos separadamente, como se um não tivesse nada a ver com o outro. E nós temos que aprender com Jesus. Se a nossa espiritualidade, meus irmãos, é raquítica, é anêmica, se a nossa espiritualidade é doente, nós com certeza seremos crentes doentes. Se a nossa espiritualidade, meus irmãos, não é viçosa, se nós não cuidamos da nossa espiritualidade, dificilmente nós vamos ter força para entrar no barco com Jesus. O crente de espiritualidade doente, dificilmente, irmãos, vai ter interesse em subir no barco e dizer: Senhor, vamos ao mundo enfrentar, seja o que for, porque o teu evangelho prevalece. Para Jesus, irmãos, é importantíssimo, antes de ir ao encontro e libertar os endemoniados, dar pão, dar peixe, dar salvação, estar com o Pai. Eu acho lindíssimo a afirmação de um pastor presbiteriano chamado Valdir Reis, que tem uma igreja nos Estados Unidos, uma presbiteriana chamada Mais Perto de Deus, e ele é bem conhecido no cenário presbiteriano porque escreve muitos livros. Ele diz o seguinte: toda pessoa alcançada pelo Evangelho precisa se fortalecer na fé, pela comunhão com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. A sua alegria espiritual é renovada e cresce seu desejo de servir melhor a Deus. Se queremos alcançar mais pessoas com o Evangelho, é necessário entregar nossa vida diariamente ao Senhor, oferecendo-se sem reservas a Ele. Ele pode renovar nossa mente, nosso amor pelas pessoas e nos dar clareza da sua vontade na evangelização. Então, meu irmão, se você quiser evangelizar, comece a cuidar da sua vida espiritual, da sua espiritualidade. Por quê, irmãos? Porque o cristão de espiritualidade raquítica geralmente é egocêntrico. Crente de espiritualidade doente não consegue enxergar outra coisa a não ser ele mesmo, seu desejo, sua vontade, seu ego, seu gosto pessoal, tudo do meu jeito, tudo como eu quero, tudo para mim. Cuide da sua espiritualidade, irmãos, porque um crente de espiritualidade raquítica, queridos irmãos, ele é indiferente à dor do próximo. Não é o meu problema, não tenho nada a ver com isso. Quando a nossa espiritualidade é raquítica, meus irmãos, nós nos tornamos melindrosos. A minha dor dói mais, o meu problema é maior, eu quero mais para mim, eu preciso mais do que o outro. Não, irmãos, é o que tudo indica, é essa espiritualidade dos discípulos. Os discípulos não conseguem sentir compaixão pelos de Genezaré, não conseguem se doer pelos que estão do outro lado da margem. A sua espiritualidade é o mais importante, eles se consideram mais espirituais. Genezaré não é digno de receber a comitiva dos discípulos do Mestre Jesus. Como nós temos cuidado da nossa espiritualidade? Oswald Sanders, um teólogo missional muito conhecido, vai dizer o seguinte: tudo na vida e no trabalho do cristão flui do seu relacionamento com Deus. Se não estamos num relacionamento vivo com Ele, todo o resto estará fora de fogo. Nós precisamos investir tempo para ouvir Deus, para estar com Deus, porque nesses momentos de encontro, irmãos, Deus nos cura, Deus nos quebranta, Deus nos transforma, Deus faz a gente se arrepender, Deus faz a gente aceitar aquele que nos magoou, Deus faz a gente liberar perdão, Deus faz a gente receber perdão, Deus nos cura e nos fortalece de forma tal para que nós sejamos plenos para encontrar outros que também precisam ser curados, transformados, abençoados. E o raciocínio é: se eu não sou curado, transformado e abençoado, como eu posso ir ao encontro de outros dizer que Deus cura, transforma e abençoa? Como eu posso ir ao encontro de outros dizendo que Deus perdoa, se eu sou um ser cheio de rancor? Como eu posso ir ao encontro de outro dizendo que Deus deve ser o centro da vida, se Ele em mim mesmo não é o Senhor do meu viver? Como nós temos cuidado da nossa espiritualidade? Quanto mais perto de Deus, mais você ama o seu próximo. Quanto mais perto de Deus, mais corajoso você se torna para entrar no barco com Jesus. E por último, tenha disposição para servir. O
verso 23 ainda diz: e despedidas as multidões, subiu ao monte. Por que Jesus não vai de imediato no barco com os discípulos? Se você ler o capítulo 14, depois você ler na sua casa, vale a pena. Jesus está pregando e se forma ali uma multidão, muito normal. Onde está Jesus? As pessoas estão, os sedentos estão. E de repente o tempo passa e Jesus diz assim: nós precisamos dar de comer para esse povo. E Jesus diz: olha, chama o povo e dê comida para o povo. E é interessante o que os discípulos respondem para Jesus no verso 15. Olha na sua Bíblia, capítulo 14, verso 15. Ao cair da tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que indo eles pelas aldeias comprem para si o que quiser comer. A mentalidade dos discípulos é mais ou menos assim: Senhor, não vamos se envolver com essa multidão, porque isso vai dar confusão. É muita gente, é muito dinheiro, é muito trabalho. Deixe esse povo embora, ainda dá tempo, não escureceu ainda há um solzinho para eles caminharem. Vamos depressa, já ouvir a palavra, despede esse povo, cada um para suas casas, cada um com o seu problema. Senhor, deixa disso, manda esse povo embora. E Jesus insiste com ele: não, dê de vocês para comer, deem vocês de comer esse povo. Senhor, nós não temos dinheiro, não tem jeito. Jesus fala: então o que tem aí? 5 pães e 2 peixinhos, traz aqui, pelo menos distribuir vocês podem. E Jesus abençoa, e eles então multiplicam, e Jesus multiplica, e eles abençoam o povo distribuindo pão e peixe ao povo. Há uma coisa aqui, um contraste muito gritante: a vontade de Jesus em servir e a pressa dos discípulos em se livrar daqueles que precisavam ser servidos. Um querendo abençoar, outros querendo mandar o povo embora. Uns querendo saciar o povo por misericórdia, por compaixão, e outros preocupados no gasto, é muito dinheiro, manda esse povo embora. E aí a gente consegue entender quando Jesus diz: entra no barco e vão para Genezaré. Por que Jesus tem que obrigá-los? Nós nunca vamos ser igreja para fora se nós não tivermos coração servidor. Se nós não entendermos o que o próprio Jesus diz: maior é aquele que serve. Porque o que Jesus disse para os discípulos é o que ele diz para mim e para você: tem gente com fome, vão vocês e deem de comer para esses coitadinhos. Tome uma decisão, entre no barco, cuide da sua espiritualidade, tenha disposição para servir. Jesus está no barco, você está no barco com Jesus. Pense nisso. E eu gostaria de encerrar fazendo uma oração. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Oração com o povo de Deus. E hoje nós vamos orar especificamente pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelos nossos irmãos que ainda não conheceram esse amor maravilhoso de Cristo revelado na cruz. Hoje nós temos o primeiro dia da social com um amigo, pós-culto, hoje à noite do cachorro quente. E a ideia é que todo segundo domingo do mês nós possamos trazer um amigo, um convidado, para participar desse momento agradável conosco. Então vou convidar você a orar nessa hora por um amigo que de repente você quer trazer aqui no próximo domingo, ou levar uma das nossas células, pela sua família. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão sofrendo. Se há pessoas aqui entre nós que estão fazendo um tratamento, vamos orar para que Deus dê êxito ao tratamento. Se há pessoas lutando contra angústias, depressões, vamos orar para que Deus visite. De repente há um parente seu em aflições, vamos orar para que Deus o abençoe. Enfim, coloque a sua vida no altar do Senhor. Deus amado, nesta hora tão maravilhosa, onde os nossos corações são aquecidos pela Tua Palavra, nós nos sentimos tão pequenos diante da Tua grandiosidade.
Mas nós queremos, ó Senhor, queremos te pedir, te suplicar pela nossa restauração espiritual, pelo nosso crescimento espiritual, para que a gente possa viver mais contigo, ter um relacionamento maior contigo, Senhor, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, porque o culto não acaba aqui, Senhor. Precisamos aprender que o culto é diário, é onde nós estivermos, é no trabalho, é na escola, é com os vizinhos, é com os amigos que a gente ama, e nós queremos colocar a vida de todas as nossas famílias no teu altar, e nos dê esse despertamento, Senhor, para a gente poder amar as pessoas que nós temos as nossas afinidades, aquelas também que nós não temos afinidades, mas que a gente possa se aproximar para falar da tua grandeza, da sua soberania, do teu amor profundo, que tu és um Deus que quer cuidar de cada um de nós, o Deus que quer que a gente caminhe junto com Ele. É isso que Deus quer. Deus quer ser o nosso amigo diário, Deus quer ser, mas queremos, ó Senhor, possa nos contagiar, faça com que a gente entenda o que é servir, o que é ser servo de Deus, o que é ser servo em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Ó Senhor, como é bom saber que temos um Deus que cura os males do nosso emocional, o Deus que cuida do nosso emocional, cuida das nossas enfermidades. E como temos tido tantas enfermidades, ó Senhor, nos nossos dias, parentes, amigos, familiares, ó Senhor, queremos colocar todos os nomes que cada irmão aqui tem lembrado, que cada irmão aqui tem na sua mente, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, de cada enfermo, de cada tratamento. Ó Senhor, coloque a tua mão de poder, ó Senhor, coloque a tua mão, Senhor, de direção, Senhor, nos medicamentos, ó Senhor, para que faça o efeito necessário, para que esteja restabelecido, Senhor, a saúde dessas pessoas, ó Senhor. Ó Senhor, queremos te pedir, ó Senhor, seja feita a tua vontade nas nossas vidas, ó Senhor, no meio do teu povo, no meio da tua igreja, Senhor. Ó Pai amado, cuida, Senhor, cuida dos nossos visitantes nessa noite, aquelas pessoas queridas que nós amamos, que nós convidamos para estar aqui conosco. Ó Senhor, o coração está alegre também, porque nós convidamos e veio, convidamos e teve alguns que não vieram, mas estamos felizes, porque tem pessoas que veio aqui conosco ouvir a tua palavra hoje, e que o Senhor possa mostrar a essas pessoas, a esses amigos que amamos, que tu és o Deus presente, o Deus criador de cada um de nós, o Deus que quer que a gente caminhe junto com Ele. É isso que Deus quer. Deus quer ser o nosso amigo diário, Deus quer ser, mas queremos, ó Senhor, possa nos contagiar, faça com que a gente entenda o que é servir, o que é ser servo de Deus, o que é ser servo em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Ó Senhor, como é bom saber que temos um Deus que cura os males do nosso emocional, o Deus que cuida do nosso emocional, cuida das nossas enfermidades. E como temos tido tantas enfermidades, ó Senhor, nos nossos dias, parentes, amigos, familiares, ó Senhor, queremos colocar todos os nomes que cada irmão aqui tem lembrado, que cada irmão aqui tem na sua mente, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, de cada enfermo, de cada tratamento. Ó Senhor, coloque a tua mão de poder, ó Senhor, coloque a tua mão, Senhor, de direção, Senhor, nos medicamentos, ó Senhor, para que faça o efeito necessário, para que esteja restabelecido, Senhor, a saúde dessas pessoas, ó Senhor. Ó Senhor, queremos te pedir, ó Senhor, seja feita a tua vontade nas nossas vidas, ó Senhor, no meio do teu povo, no meio da tua igreja, Senhor.
convidamos para estar aqui conosco. Ó Senhor, o coração está alegre também, porque nós convidamos e veio. Convidamos e teve alguns que não vieram, mas estamos felizes, porque tem pessoas que veio aqui conosco ouvir a Tua palavra hoje. E que o Senhor possa mostrar a essas pessoas, a esses amigos que amamos, que Tu és o Deus presente, o Deus Criador, o Deus que escreve a nossa história de uma maneira bela, mesmo diante das lutas e sacrifícios. Ó Pai amado, nós queremos Te agradecer por este culto nesta noite, e que possamos realmente viver com intensidade as Tuas maravilhas em nós, e que nós possamos ser um perfume agradável diante daquelas pessoas que nós convivemos. Ó Senhor, que nós possamos ser o bálsamo, o amigo presente na vida das pessoas, e que possamos falar desse Jesus tão maravilhoso. Cuida de nós, cuida da Tua igreja, dessa nova visão de ser igreja,